Olá meninas, tudo bom? Então hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre correção e neutralização de olheiras. Já faz tempo que vocês me pedem, né, esse tipo de vídeo, tem dúvidas, então hoje eu vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, porém é um assunto que é um pouco mais complexo. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem fácil e básica para vocês conseguirem aí neutralizar as olheiras de vocês ou das suas clientes, tá bom? Então uma coisa muito importante já que eu quero que vocês saibam é que geralmente o tom da olheira é um tom frio. Lilás, roxo, marrom, cinza, todos esses tons geralmente puxam para o azulado, para o acinzentado, que é um tom frio. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer é esquentar esses tons e por isso existem os corretivos coloridos, amarelo, coral, vermelho. Então, esses geralmente são os tons que vocês vão usar para neutralizar o tom da olheira, para depois vir com o corretivo tom da pele e depois com o corretivo iluminador, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como eu faço esse passo a passo. Quando eu consigo neutralizar o tom de uma olheira apenas com o corretivo tom de pele, eu faço o passo a passo diferente. Eu passo primeiro a base e depois o corretivo. Porém, quando é uma cliente, uma pessoa que tem uma olheira mais gritante, um tom mais intenso, eu utilizo então os corretivos coloridos para fazer a neutralização, tá? Vocês vão acompanhar direitinho no vídeo. Mas então, gente, basicamente, pessoas mais clarinhas, de fototipo 1, 2 e às vezes até 3, o corretivo amarelo, ele já vai neutralizar esse tom da olheira, sendo ela marrom ou às vezes até mais roxa, tá? E pessoas de fototipo 4, 5, 6, vocês já vão ter que utilizar um tom mais quente, um tom coral, vermelho, ou às vezes até um tom mais escuro do que o tom da pele da pessoa para poder neutralizar e depois vir com o tom da base, enfim, o tom correto que seria para a pele dessa pessoa, tá? Existe o círculo monocromático, que muitos de vocês já devem conhecer. Se vocês não conhecem, é só procurar no Google. Lá existe uma tabelinha de cores, tá? E tem no círculo qual cor neutraliza qual cor. Então vocês vão ver, inclusive, para o tom vermelho, que é o corretivo verde que a gente usa para quem tem rosácea, para quem tem espinha. A gente neutraliza com o corretivo verde. Então, assim por diante, conforme o círculo lá, vocês podem tirar bastante dúvida de vocês. E é só mais ou menos seguir aquela tabelinha para conseguir corrigir o tom da olheira, tá, gente? Mas lembre-se sempre que tom frio precisa de um tom quente para poder neutralizar, porque se caso vocês passarem um corretivo que é para ser do tom da pessoa e às vezes ele for até mais claro, ele vai sempre acinzentar o tom da olheira e não vai adiantar nada, não vai neutralizar nada e vai ficar feio, vai aparecer muito. Uma diquinha super importante para vocês, né? É super especial, que eu faço muito, às vezes quando não tenho o corretivo colorido na hora, ou mesmo assim eu tenho, mas eu acho que vai funcionar essa técnica que eu utilizo, é utilizar um tom mais escuro. Então, por exemplo, se eu tenho uma olheira mais para roxa, eu deveria utilizar o tom coral, mas eu acabo às vezes usando um corretivo escuro, marrom mesmo, né, tom de pele mesmo, que é uns 2 tons mais escuros que o meu tom de pele, para neutralizar e depois eu venho com a base e o corretivo normal para minha pele, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender, às vezes é parece um pouquinho complexo, mas não é, gente. Utilizando corretivos bons, geralmente vocês vão conseguir corrigir qualquer tom de olheira, tá? O que eu tô utilizando nesse vídeo é da Revlon, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de informações para vocês outros corretivos que eu gosto, mais caro, mais barato, que vocês podem utilizar também, que com certeza vai suprir essa necessidade de corrigir uma orelha. Meu Deus! Que vai suprir essa necessidade de corrigir um tom de olheira aí que vocês precisam, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, de todas essas dicas e vamos lá! Bom, então conforme eu já expliquei pra vocês a relação das cores no início do vídeo, o tom da olheira dela tá mais pro marrom, tá? Aqui no início. Então eu vou utilizar esse tom quente, que é o coral, para neutralizar essa cor que tá a olheira dela antes de passar o corretivo do tom da pele. É a mínima coisa, tá, pessoal? Não é muito que precisa se passar, é só mesmo para neutralizar, não precisa colocar uma camada muito grossa. Então, a função desse corretivo coral aqui é esquentar a tonalidade do tom que está embaixo, do tom de olheira, que é um tom amarronzado, acinzentado. Se no caso a olheira fosse mais escura do que isso, mais marrom, existem pessoas que têm a tonalidade bem marrom da olheira, aí talvez fosse necessário até um vermelho para neutralizar. Então vocês têm que observar lá no círculo cromático qual tom neutraliza qual tom e fazer a cobertura então correspondente à tonalidade que é a olheira.
Às vezes pode parecer que vai ficar estranho, mas dá super certo. Bom, então pra agora corrigir as olheiras mesmo, passar por cima e neutralizar, terminar de tampar toda essa região, eu vou utilizar o corretivo Color Stay da Revlon, que é um corretivo líquido, e eu prefiro os corretivos líquidos pra fazer essa região abaixo dos olhos, porque essa região ela é mais fina, mais sensível e às vezes acaba acumulando nas linhas de expressão, tá? Então eu vou utilizar o 03 da Color Stay. Esse é o tom da pele dela. Então quando vocês têm uma olheira escura, que vocês realmente querem neutralizar, primeiro se faz a cobertura com o tom da pele para depois iluminar. Não venham com o corretivo iluminador antes, porque às vezes pode acabar acinzentando a olheira, tá, gente? Então, primeiro, tom da pele mesmo. Vocês podem fazer isso antes ou depois da base. Eu tô fazendo antes da base para ver realmente a cobertura. E depois eu venho com uma esponjinha e tiro todo o excesso do corretivo e vou dando naturalidade para essa pele, ó. Ela meio que suga o excesso do produto. Pode fazer bem rente aos cílios. Então ela tira esse excesso do produto e deixa extremamente natural. Pode passar também na parte superior dos olhos, principalmente em quem tem olheira na parte superior também, que tem bastante pessoas que têm. E agora vocês conseguem ver nitidamente a diferença de um lado para o outro. Agora com o corretivo do tom da pele ele fica ótimo, bem natural. A quantidade desse corretivo ela é um pouquinho mais grossa do que o primeiro corretivo, né, o coral. É necessário que vocês passem uma quantidade que cubra o tom colorido de baixo, porque senão ele vai ficar rosado, né, ou amarelado no caso da utilização de um corretivo amarelo. Por isso que a quantidade tem que ser pouca do corretivo colorido para não acontecer de acabar manchando, né, o corretivo de cima. Prontinho, então essa é a correção de olheiras, gente, olha só, ficou ótimo o resultado, ficou bem do tom da pele dela, isso dá naturalidade. Poderia passar só um BB cream ou enfim fazer uma maquiagem completa que as olheiras já estariam bem corrigidas. Bom, agora para finalizar a maquiagem eu vou utilizar essa base da Eudora. Eu misturei 2 tons aqui, então faz toda a cobertura do rosto com a base e agora seria a hora de dar uma iluminada na região das olheiras, tá, gente? Então, uma coisa que vocês têm que entender é, se a pessoa precisa de uma neutralização de olheiras, quando tem a tonalidade muito escura, muito marcada, vocês fazem antes da base, eu indico fazer antes da base, passar a base e depois iluminar e fazer os contornos como vocês quiserem. Então, agora eu vou fazer os contorninhos. Vou utilizar a paletinha da Bitarra, o tom mais escuro. Eu nem vou iluminar mais nessa região, porque eu acho que não tem necessidade. Principalmente em peles mais maduras, vocês devem evitar ficar colocando produto em cima de produto. É só o necessário mesmo. Eu vou fazendo os contornos direto, pego um pouquinho de corretivo, um pincelzinho e já vou passando e espalhando ao mesmo tempo. Já vou aproveitar e vou passar o corretivo coral, um pouquinho do vermelho para fazer aqui uma espécie de blush. Eu gosto bastante desse efeito, gente, de fazer com o corretivo, porque fica super natural. Pozinho também eu vou usar o da Bitarra. Agora vem uma parte super importante para dar correção de olheiras, né? Para selar olheiras, eu sempre uso um pó translúcido rosado. Esse daqui da Catherine Hill, ele é ótimo. Então eu vou passar ele só na região das olheiras. Esse pó, ele é mais fino do que os pós compactos comuns, então por isso é bom para não acumular aqui nas linhas de expressão do olho e para não craquelar também, não ficar com aquele aspecto pesado. E agora para finalizar, eu só vou passar uma máscara de cílios mesmo, gente. Eu vou utilizar essa máscara nova aqui, Ultimate All-in-One da Revlon. Essa máscara, ela é muito legal, o pincel dela é menor, dá um efeito incrível nos cílios e essa máscara é um marrom bem escuro, então também já fica diferente um pouquinho. Eu gosto de passar a máscara de cílios bem na raiz, que aí dá mais volume ainda para os cílios. E essa daqui do pincel pequeno, do pincelzinho menor, é ainda mais fácil para dar esse efeito. Dá bem esse efeito legal de volume nos cílios e as pontas mais finas. Em mim eu gosto de passar mais ou menos umas 3 camadas. Ó, gente, então passei 3 camadas do rímel. Vou passar agora um pouquinho aqui nos cílios de baixo. Só um pouquinho, para não dar também tanto destaque para essa parte aqui. Deixar mais volume na parte superior mesmo. Ó, mas vocês já verem que o efeito fica lindo dessa máscara. E o foco de hoje era mesmo nas olheiras. Agora eu vou passar um batonzinho para finalizar. Vou utilizar o Tulipe da Payot.
Bom, gente, então é isso. Assim que ficou o resultado da correção de olheiras, ela não tinha tanta olheira escura, mas vocês já puderam entender aí qual é o passo a passo, como que vocês podem fazer. Para vocês verem que uma pele bem feita, bem corrigida, precisa só de um rímel mesmo e um batom bem bonito, que já fica outra cara, né? Espero muito que vocês tenham gostado então, e é isso. Bom, meus amores, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, clicar no gostei e, claro, deixar a opinião de vocês aí, porque eu amo ler todos os comentários sempre, 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 sempre. Muito obrigada pelo carinho, gente. Sério, vocês não têm noção do quanto eu fico feliz. Às vezes eu faço um vídeo assim que eu não gostei muito por algum motivo, mas vocês sempre são super positivos nos comentários, sempre me elogiam. Então, muito obrigada de coração mesmo, eu sempre leio todos, tá bom? Então é isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!